tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um pequeno ensinamento sobre a Santa Missa, né? A grandeza que é a Santa Missa. Vamos compartilhar com vocês aqui um pequeno estudo que eu estou fazendo. Estou explicando a Santa Missa por etapa, né? A liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Estou próximo do fim. Quem acompanhou os vídeos todos entende, já tem um pouquinho de noção o que é a grandeza da Santa Missa, né? Meu nome é João Batista, sou um missionário católico, né? Vivo nessa batalha, né? Estudando a palavra de Deus e o que a Santa Igreja ensina, né? Para nós, para essa santificação, né? Acompanhe o vídeo, hoje tem muita leitura bíblica hoje, acompanhe com a Bíblia, que é bem interessante a gente entender a missa pela Bíblia, né? Esse é um grande ensinamento, você aprender a manusear mais a Bíblia e ser mais amiga da Bíblia, que a Bíblia foi escrita de católico para católico, como a gente bem sabe, não é verdade? O último vídeo eu falei do ofertório, importância muito grande na era primitiva, nos tempos de hoje, né? A gente hoje não entende é pouco explicado isso, mas tem uma importância muito grande, né? Na Santa Liturgia. Vamos aprofundar agora na mobilidade para o altar, aquele momento que o sacerdote vai para o altar, né? Eu vou passar um pequeno estudo aqui para vocês, para a gente ser breve. Agora, depois de elevar as dádivas, o sacerdote nos convida, corações ao alto. O sacerdote pronuncia. Esta imagem é poderosa, que se encontra nas liturgias cristãs do mundo todo, desde os tempos primitivos. Erguemos o coração para o céu. Nas palavras do Apocalipse, veja, Apocalipse 1:10 e Apocalipse 4, capítulo 4, versículo do 1 ao 2. Somos arrebatados pelo Espírito para o céu, e agora em diante dizemos, veremos a realidade com a fé, não com os olhos. Quem vai para a Santa Missa tem que ter isso bem claro, né? Tem que buscar a realidade do que está acontecendo ali, não somente com os olhos, mas sim com a fé, que vai encontrar a grandeza que é. Não existe outro culto a Deus, não existe. Deus não deixou semelhante à Santa Missa, não existe, tá? Então, o que vemos nesse céu? Reconhecemos que à nossa volta toda estão os anjos e santos. Cantamos o cântico que, de acordo com muitos relatos, os anjos e santos proclamam diante do trono celeste. Veja esses relatos em Apocalipse 4:8 e no profeta Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 2. Vamos pegando aí, pausando o vídeo, pegando aí, tem muito texto bíblico. No Ocidente, nós o chamamos de Sancto, ou Santo, Santo, Santo. No Oriente, é o Trisságium, ou hino de 3 vezes santo. É o nome que se dá, colocado nas liturgias, né? A liturgia do Oriente e do Ocidente. Em seguida, temos o clímax do sacrifício eucarístico, a grande oração eucarística, ou anáfora. É quando fica claro que a nova aliança não é um livro, mas uma ação. Essa ação é a Eucaristia. Há muitas orações eucarísticas em uso em toda a igreja, mas todas contêm o mesmo elemento. Repare que a nova aliança, minha gente, muita gente não compreende, né? A nova aliança não é a Bíblia, mas a Bíblia, ela testemunha o altar, ela testemunha aquilo que é oferecido no altar, né? Você vê, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele pronunciou as palavras lá no Lucas 22, esse é meu corpo, esse é meu sangue, ali é a nova aliança, né? Ali está a nova aliança de Deus com o seu povo. E quando o sacerdote coloca as mãos sobre as dádivas e invoca o Espírito Santo, é um poderoso encontro com o céu mais suntuoso, apreciado no Oriente. É o momento em que o Espírito e a palavra transformam os elementos do pão e do vinho no corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Agora o sacerdote relata o drama da última ceia, quando Jesus fez provisões para a renovação do sacrifício de sua aliança, para todos sempre. Uma explicação no Êxodo, fala a Páscoa do Cordeiro, no Êxodo 12, capítulo 12 de Êxodo fala claramente dessa questão
da Páscoa no Velho Testamento, né? Para a gente entender um pouco mais. Quem puder ler, lê o Êxodo 12. Foi para a liturgia da Páscoa. Os evangelhos são para a oração eucarística, né? O contexto, né? O que é oferecido, como é semelhante, né? O sacrifício do Velho Testamento com o do Novo, né? O Novo, os evangelistas mostram, né, essas orações, mas não tirando como era o velho, né? Cordeiro, sacrifício. É bem interessante que a velha liturgia, a velha aliança, perdão, ela foi renovada, né, no sangue de Cristo. Mas com uma grande diferença. As palavras da nova aliança efetuam o que expressam quando pronuncia as palavras da instituição. Isto é meu corpo, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ali Jesus deixa bem claro que ali não tem mais sacrifício, né, de animais, ali é ele próprio que se entrega por amor ao Pai para salvar a humanidade, né? O sacerdote não narra apenas, ele fala na pessoa de Cristo, que é o principal celebrante da missa. Pelo sacramento da ordem, um homem muda sua verdadeira essência quando o sacerdote torna-se outro Cristo. Jesus ordenou os apóstolos, seus sucessores, para celebrarem a missa, quando disse: "Fazei isto em memória de mim." Lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, tem uma noção quando São Paulo está falando sobre a Eucaristia, né? Observe que ele ordenou. São Paulo deixa bem claro quem foi que ordenou ele, né? Fazer isto. E não escreveu isto ou dele isto. Quando Jesus manda fazer isto, ele manda ter essa renovação, né? Ele não manda só fazer, ele não fala assim, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele fala assim, fazer isto em memória de mim. Que isso fique bem claro para a gente entender, né? Fazer isto. Porque se ele fala, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ali tem acabado, né? Mas como é que ia ficar a nossa santificação, né? Nós dependemos do santo sacrifício da missa para assim o Senhor nos santificar. É assim que Ele quis, é assim os méritos da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem o altar, a nossa igreja ela se diferencia de todas as outras. Agora, quando eu faço reflexão na minha comandada, eu falo, pelo altar se conhece a verdadeira igreja de Cristo. É ali que é oferecido, é ali que tem um grande sacrifício, é ali que tem a grande adoração, né? Usamos as palavras momento ou memória para descrever a parte seguinte da oração eucarística, mas essas palavras não fazem muita justiça aos termos da língua original. No Antigo Testamento, por exemplo, lemos com frequência que Deus se lembrou de sua aliança. Ora, não é como se ele pudesse esquecer sua aliança, mas em determinada ocasião, em benefício de seu povo, ele a renovou, representou-a, redecretou-a. Isto é que ele faz por intermédio de seu sacerdócio. No memorial da missa, ele renova sua nova aliança. Aí, vou terminar o estudo, ó. Belíssimo estudo. Pause o vídeo, até eu mandei texto bíblico uma abundância para a gente ler, né? Para explicar um pouco da missa pela Bíblia, né? Porque a nova aliança ela é composta pelo sacrifício, não é pela Bíblia. Muita gente se fundamenta na Bíblia. A Bíblia dá testemunho, por isso que o católico tem esse tripé, né? Magistério, tradição, magistério, Bíblia, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição. Porque a Bíblia ela testemunha, ela mostra, ela aponta, ela é uma seta para aquilo que santifica a gente, não é verdade? Pois fiquem com Deus. Esse dia abençoado, né? Que a gente saiba votar, vote. Pensando no que vai fazer, misericórdia. Eu estava na fila na minha sessão, as pessoas não entendem nem o que é o poder político, né? Um dia assim, eu vou votar só no deputado. O presidente não serve para muita coisa, não. Outro dia assim, não, só vou votar só no presidente. Os deputados, senadores não servem para muita coisa, não. Misericórdia. Como é que pode? Eles não entendem que o presidente é que sanciona as leis. Por mais que o Senado faça alguma coisa, alguma lei, tem que passar pela caneta do presidente. Nós brasileiros não se importamos nem com as leis civis. Imagine com a lei de Deus, misericórdia, mas a gente reza e pede a Deus, né? Para que a gente
começa a entender mais, porque parece que nós estamos numa casa sem saber quem é o dono. A situação parece ser essa. Infelizmente, meus irmãos, a gente tem que estudar mais para entender o nosso redor, né? Como é que a gente vai procurar entender melhor as coisas de Deus se a gente não entende nem o nosso contexto, né? Que estamos passando de política, para que serve um político, né? Um só serve o deputado, porque faz as leis, só serve o Senado. Mas o presidente não serve muito, não. O outro não, o presidente serve, o outro não serve. É um conjunto. Por isso que temos que ter um bom voto, não é verdade? Votar em partidos que não tenham ideologias, que não tragam destruição para a família, né? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto, católicos na batalha. Salve Maria.